Senhoras e senhores, e Beus no ar. Hoje temos uma convidada ilustre. Todas as minhas convidadas e convidados são ilustres. Seja bem-vinda, Angélica. Oi, Thiago, tudo bem? Prazer estar aqui no canal, no podcast. Fico feliz também que você tenha aceitado o convite. Hoje vamos falar de um tema. Você está no Brisas, então podemos chegar ou não numa conclusão. Opa! E hoje o tema é o seguinte, vou até colocar aqui, o pessoal já saber. Até onde vai a toca do P.O.? Essa é a pergunta de R$1 bilhão. Será que vai dar conversa isso aqui? Nossa, muito pano para manga, gente, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro, antes da gente começar, deixa eu só fazer aqui uma alusão, né, do que eu tô falando. O pessoal vai perguntar, mas de onde você colocou isso daí? Depois vai encher o meu saco. Deixa eu só colocar aqui. Então, a gente tá falando aí de Alice no País das Maravilhas, né? Então, aquela famosa pergunta, até onde vai a toca do coelho, a gente fez aí uma brincadeira. Bom, primeiramente, antes da gente começar, o que seria, fala pra gente o que seria P.O. A pronúncia, né, o P.O. é o Product Owner, né? Para quem não sabe, a tradução é o proprietário do produto. Basicamente, assim, vou falar o politicamente correto, né? O que é vendido no curso é o que você vai aprender, caso você queira conhecer um pouquinho mais a fundo do que é um PO, né? Depois a gente vai para o underground, né? Que eu quero underground. Isso, então, tecnicamente falando, é o cara que vai fazer o que é a gestão do backlog, né? Que vai conhecer o produto a fundo, vai se comprometer com as entregas e tudo mais. Vai fazer a parte toda de gerenciamento, tá, né? Do produto em si, dentro da estrutura de projeto, vamos dizer assim, né? Tá. Para o pessoal mais leigo, o que seria um backlog? Backlog é um gerenciador de atividades. Então, não sei se o pessoal está familiarizado, mas é que tem vários hoje, né? Então, pensa que, para quem conhece o Trello, o patrocínio aí, hein, Thiago? Já vai anotando. Vou deixar salvo aqui, depois eu quero os direitos, o jabá. Para que, assim, o Trello, o Planner, que é do próprio produto da Microsoft, o próprio Gira. Então, assim, tem vários. Mas, para ilustrar, é como se fosse imagina uma folha de sulfite, aí você divide ela em várias colunas. Nessa coluna você vai colocar o que a gente chama de backlog, que nada mais é do que todas as atividades que você precisa entregar. A seguinte, a gente costuma colocar o que está em desenvolvimento. Então, eu pego aqui da minha esteirinha de backlog e coloco para que eu estou para a seguinte, que seria ali a de desenvolvimento. Depois de desenvolvimento, vem a fase basicamente de teste, que é onde você vai testar se esse produto que você desenvolveu realmente cumpriu o desejado. Tá bom. Mas tem um ponto importante que eu esqueci de mencionar, né? Ali no backlog, geralmente tem as atividades ali do qual o produto que você está criando, dentro dessa sprint, né? É muito importante o papel de PO, ele saber, não tecnicamente, às vezes tem algumas pessoas falam que o PO tem que ser mais técnico, outras falam que ele tem que ser um pouco mais de negócio. Isso é até polêmico, na minha opinião. Tá? A minha opinião particular. Então, a minha visão, na verdade, eu penso que o PO ele tem que ter duas qualidades principais, do meu ponto de vista. Primeiro, ser um cara extremamente organizado. E segundo, saber se comunicar muito bem. A comunicação do PO ela tem que ser muito fluida e ela tem que ser de fácil entendimento. Por que isso? Porque no dia a dia ele passa a ser o elo entre as áreas, né, e responsável pelo produto. Então, tudo se concentra no PO. Se o PO não tiver uma boa comunicação, o objetivo dificilmente você vai conseguir entregar um produto legal. É só pegar um exemplo aí do que a gente está cansado de ouvir, que é o tal do telefone sem fio. Né? Se a gente fazer uma analogia entre o telefone sem fio e a comunicação do PO, é parecido com isso. Porque quem está lá na ponta, geralmente é o solicitante. Então, cara, eu quero que você desenvolva
o produto XPTO. Né? Ou até mesmo pode partir do próprio PO também. Né? E conforme ele vai evoluindo ali no dia a dia dele, ele mesmo vai tendo ideias de melhorar o próprio produto que já foi inventado uma vez, ou ele mesmo pode lançar o próprio dele. Qual que seria a diferença de trabalho, assim, desculpa te cortar, de projeto e produto? São duas vertentes, talvez, arcaicas, seria? Qual que seria a sua visão sobre essa? Projetos então, seria uma tendência não moderna, vou usar essa palavra. Vamos dizer assim, né? Fazendo um comparativo, até mesmo dessas startups que estão aparecendo agora, já de um tempo, que tem um crescimento exponencial, vamos dizer assim, é justamente porque elas focam não na entrega, e sim no resultado. Ah, mas, Angélica, qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Elas não estão interligadas? Deveriam. Mas quando a gente fala de projeto, que é aquele modelo mais cascatão, né? Você faz tudo, você faz POC, você faz TAP, você faz, enfim, que é toda a parte documental. Ah, Angélica, mas você está falando que é ruim isso? Não, não é, mas pensa que o produto, né, a gente pensando em nível de evolução de ser humano, da indústria, a gente está num ritmo muito acelerado. Se a gente for olhar até para o cenário atual, né? Pandemia, um monte de coisa que ninguém estava esperando. Então, dá para esperar? Não dá. Se você esperar, você tem uma probabilidade muito grande de quando você lançar o teu produto, ele já não... Alguém já lançou antes, ou ele já não agrega tanto para a sociedade ou para dentro da tua empresa. Então, não fugindo da pergunta, sim, eu vejo o modelo tradicional de projeto, eu acho que ele não se adequa muito mais à nossa realidade. Não estou dizendo que é ruim, só acho que a parte de efetividade de resultado, né, cara, tá aqui o produto. Acho que o modelo de Scrum... Depende do contexto, né? Depende do contexto. Por exemplo, eu fico imaginando, sei lá, Elon Musk chegando e falando, ó, a partir de agora a gente vai fazer os foguetes de forma Scrum, né? Vamos usar a metodologia, o framework Scrum. Aí chega lá no espaço, puta, esquecemos do oxigênio, ou esquecemos de voltar. Eu acho que não é adequado, né? Não, realmente, você pegou, né, um exemplo. Eu peguei o extremo, peguei o extremo. Você pegou o extremo. Né? Mas vamos imaginar o seguinte, que eu não sei se você conhece, se o pessoal está familiarizado, mas, por exemplo, o índice do pessoal da aviação, eles falam que eles são índice zero. Então, tipo, um erro deles é fatal. Sim. Eu nem sei dizer, tipo, qual que é a curva, né, tipo, como é que eles fazem essa parte de projeto e tudo mais. Mas imaginando esse lado um pouco mais tradicional, talvez realmente se encaixe um pouco mais, porque exige um pouco mais de estudo. Não, sim, eu tô fazendo um paralelo, porque às vezes vem os chatonizos de plantão, né? Tipo assim, acho que depende, por exemplo, numa linha mais comercial, mais agressiva, não tem muito o que fazer, né? Você tem que trabalhar modo produto, desculpa. Sim, eu trabalhei nos dois modelos, tá, Thiago? Eu trabalhei tanto no modelo tradicional quanto no modelo... E realmente, o modelo tradicional, ele está mais voltado para empresas mais tradicionais mesmo. Geralmente que já estão há muitos anos consolidados no mercado, né? Enfim, já criaram um método, né, de sustentação e tal ali de projeto. Mas, de novo, eu acho que o ponto principal é focar no resultado. A minha visão, ela é muito voltada para isso, tá? Como PO, porque eu penso na entrega, mas na entrega com qualidade. Aí você tem que fazer um equilíbrio entre quant e quali, para não ficar também só entrega, você entrega um monte de coisa e não tem aderência. E aí entregou o quê, né? Exatamente. Porque tem isso também, né? Se você pensar no trabalho do PO, ele recebe demanda de todo mundo, né? Pegando um exemplo de modelo Scrum mesmo de trabalho, é todo mundo pedindo ao mesmo tempo. Aí, por isso que eu falo que talvez o PO não tenha tanto que ser técnico. Eu já ia puxar esse gancho.
Porque a parte técnica, ao meu ver, você vai adquirindo ela conforme o tempo vai passando, né? Você vai se especializando no produto, no negócio da empresa que você está. Talvez um PO técnico, ele faria mais um papel de líder técnico ou de arquitetura? Eu acho Talvez, que né? acaba confundindo um pouco os papéis, porque pensa que se tem um PO técnico, ele vai focar muito na parte Técnica. técnica, né? Então, dificilmente ele vai olhar para o negócio, enfim, não por isso não é um defeito, é só Não, eu um olhar. entendo. É, É, é uma observação. isso. Se a gente for analisar, se a gente parar para pensar, putz, sei lá, sou um PO técnico, né? Uhum. Talvez o meu viés de entrega seja totalmente diferente de um PO negocial, né? O que Total. pode ser considerado sucesso? Sei lá, sou PO técnico e a gente fez uma implementação de algum hardware, software, sei lá, algum produto cross, né, físico ou digital, que gerou algum resultado tecnológico avançado. Vou dar um exemplo, sei lá, a gente foi lá e criou um carro elétrico que você consegue desativar pelo celular. Uhum. Puta, lindo e maravilhoso, mas será que negocialmente isso é rentável? Então, aí é o Então, paradoxo, né? Porque, por exemplo, o PO, ele, assim, no meu entendimento e na minha experiência, tá? tá, Ele tem que ter esse equilíbrio. Então, por exemplo, por isso que ele tem que ter uma comunicação fluida, porque ele também tem entendi. que impor no sentido de colocar sua opinião, não impor o que tem Não que é ser só feito. ser esponja, né? Coloque, absorve Não. e solta. É E é um tipo, ponto muito importante que você falou de esponja, porque tem muita gente que fala assim: o PO eu mando para ele e vai lá e executa. Eu vou lá, mando para ele e vai lá e executa. Para mim, isso não é PO, não é a essência, não é o. É claro que vai ter divergências aqui, né? Se a gente colocar um monte de PO para conversar, cada um vai ter uma opinião. Pode ser que sim, sim, tá? Mas na prática, eu costumo trabalhar com excelência, excelência de entrega. Então, ao meu ver, dentro dessa excelência, eu não posso simplesmente pegar um produto e não entender do produto e também não opinar sobre o produto. No sentido de negócio, tá. né? Então tá. Porque até mesmo para você priorizar dentro do teu backlog, e você discutir ali, argumentar juntamente com o seu gestor, com a tua equipe, né? Não vamos deixar de colocar também que os stakeholders, né, que são as pessoas que te ajudam ali no dia a dia dentro da sprint, também fazem parte disso tudo, né? Eles te ajudam a Sim. construir, assim como os devs também. Quero deixar o meu coração para todos os devs, porque eles são maravilhosos. Não seríamos nada sem vocês. Não, não. Muito bom. Primeira pessoa que, né, mandou gratificações aos nossos queridos desenvolvedores. Não, mas é verdade. Sim, Né? Eu total. acho que eles ficam ali, né, o tempo todo a gente pedindo coisas e eles fazendo de fato acontecer. Então, realmente, para mim, é uma profissão. Você lembrou uma piada? É, Uma piadinha entre o X que rola, né? Do tipo hum, assim, às vezes o cara chega, sabe? Todo moderno, digital. Não, a gente vai mudar, vamos criar uma experiência extraordinária e não sei o quê. Aí tem uma frasinha que fala assim: você não muda a porra do mundo com telinha, sabe? Com proteção de telinha. adorei. Eu adoro essa, do tipo, velho, você não Nossa, é vai muito mudar a porra boa. do mundo com prototipação de tela, sabe? Tem muito X Exatamente. pra encher o meu saco, mas é uma realidade. É Porque quando uma a gente pensa em realidade. produto, são várias pessoas, é uma equipe, né? É uma equipe. É uma equipe. E aí cada um tem um papel muito importante. É uma engrenagem mesmo. Né? Então você tira uma Você, pecinha. a sua visão sobre o trabalho do PO, ele seria um gestor de projeto? Seria uma evolução? Ou não? Olha, se a gente comparar com o modelo antigo, sim. Eu vou contar para vocês um pouco. Obviamente, não vou citar nomes e nem empresas aqui, né? Uhum. Mas eu já vi muito de acontecer, né? De eu entrar dentro de uma determinada corporação e ter o papel também do gerente de projeto. Então, imagine Entendi. que estava se implementando o modelo Scrum de trabalho e a figura do gerente de projeto ainda existia. Né? Entendi. Então, assim, fica um pouco desnexo, assim, porque é a mesma coisa, só que
tem uma função diferente, vamos dizer assim, porque o cara que é gerente de projeto e está acostumado com o modelo cascatão, ele vai estar preocupado com prazo, com planilha preenchida, com POC, com TAP, com um monte de coisa. Uhum. E o PO vai estar preocupado em fazer as coisas acontecerem ali. O produto dá certo, né? O produto dá certo. Então, existe um pouco, por incrível que pareça, existe um pouco de conflito de interesse. Aconteceu isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está correndo atrás da mesma coisa, a gente não está. Porque aí uma visão corre mais atrás de processos e a outra visão corre um pouco mais ali na prática para a entrega do produto. Então, não digo que é uma evolução, mas digo que são papéis que junto não fazem muito sentido na minha visão. Ou você tem um PO ou você tem um gerente de projeto. Não vejo os dois trabalhando em sinergia, né? Em sinergia. Porque o que acontece? O que vai acabar acontecendo é esse gerente de projeto também. Ou ele vai migrar para o modelo Scrum, ou ele vai continuar no modelo tradicional. E eu acho que isso é polêmico até, Thiago, porque tem muito gerente de projeto revendo algumas coisas. Né? Tipo, fico aqui, ou eu mudo, eu faço um curso, enfim. Talvez, se ele migrar para o modelo de Scrum, não digo nem PO, mas também poderia ser um Scrum Master. Eu pensei nisso, Porque aí no fim ele está fazendo gestão de pessoas, né? Exatamente. E ele está garantindo o que o Scrum Master vai fazer, né? Qual o papel principal dele? É manter todo mundo dentro do modelo Scrum. Esse é o principal papel dele, né? Sim. É ajudar ele nas cerimônias e tudo mais. Então, talvez se encaixe melhor do que propriamente o PO. Eu acho que é isso. E o gerente de projeto, ele tem esse cuidado de cada fase ser respeitada, cada pedacinho ser construído. Então, se a gente fizer uma analogia, realmente faz muito sentido. Faz mais sentido ele dentro de um papel de Scrum Master, na minha visão. Até assim, por conta de perfil mesmo, né? Você não acha? Não, eu acho. Talvez. Porque o PO... Quer ver, ó? Vou trazer uma outra temática aqui. Uhum. Uma outra temática seria, por exemplo, o PO ele pode falar a frase: vamos errar rápido para arrumar rápido. Isso. Essa frase não cola bem com o gerente de projeto. Não cola. O gerente do projeto gente, pelo amor de Deus. Merda, puta que pariu, não vamos foder. Eu já escutei isso. Nossa, muito. Mas calhou muito bem, Thiago, essa comparação. Exatamente isso. E eu acho que tem a ver com o perfil também, porque esse cara ele vai ter uma visão um pouco mais gerencial, mais processual e metódica, essa é a palavra. O papel do PO ele é mais dinâmico, né? O quê? Meu Deus do céu. Vamos falar sobre isso. Não, é assim, na teoria, qual que é a principal atividade, obrigação, vamos dizer assim, do PO é manter o backlog organizado. Tá. Né? Priorizado, com as histórias escritas, outro ponto que a gente não falou, né, que é a parte de história, que é uma coisa assim, que é o dia a dia do PO. Então, quem que cria as histórias dentro do backlog? É o PO. É o PO. É o PO. Aí pergunta, essas histórias, elas surgem do vento do nada ou é uma mistura do nada com desejo de... Tá descendo, eu tô sentindo. Tô prevendo, né? Tô prevendo. Não, então, essas histórias, elas têm a ver com o produto a ser entregue. Então, vamos imaginar que eu quero criar um patinete. Tá bom. Então, como que eu vou fazer o patinete? Então, você tem uma série de atividades que você vai, juntamente com a equipe, falando, gente, o que a gente precisa fazer, então, para montar o patinete? Né? As pessoas que eu digo são os devs, são os stakeholders, é todo mundo, né? Todo mundo envolvido.
Então, o PO vai fazer o quê? Além de ele também colocar as ideias do que precisa ser feito, ele também vai escutar. E é importante colocar um ponto, que muitas vezes a gente não fala, que é importante também escutar quem vai consumir o produto, né? Porque é esse cara que vai usar o produto. Então, ele precisa ser ouvido. Eu digo mais, né? Ele precisa ser muito ouvido. Não digo que ele vai saber dizer o que precisa ser feito, mas você vai entender dele qual que é a necessidade dele. Então, podem surgir histórias baseado no que eles chamam hoje de designer centrado no usuário? Pode. Pode. Isso pode mudar toda a estrutura de um backlog? Pode. E digo mais, não tem problema, não vejo problema nisso, desde que a gente consiga atender o cliente. Né? Esse é o foco sempre será o cliente. Sempre. Então, se eu criei um patinete junto com o meu time e esse patinete não está legal, e o meu cliente está reclamando porque esse patinete não está legal, e eu tiver que desconstruir o patinete e fazer um Fazer um novo, então, skate? fazer um skate com ele, eu vou cortar a parte da frente e vou fazer um skate que é para ele ficar mais maneiro. Vou fazer. Entendi. Então, no fim, um produto ele pode se moldar? Meio doido isso, né? Porque normalmente um projeto tenta moldar um cliente a ele. Então, um produto ou serviço, enfim, ele pode ser moldado ao cliente. Total. Será A que é gente daí que tem... surge o dinamismo? Ah, não sei se foi daí, viu? Mas que tem uma forte uma forte tendência, sim, porque exatamente, se a gente for parar para pensar e colocar esses conceitos no sentido prático, né, do porquê que existe as entregas, o porquê que eu estou fazendo o patinete, né, basicamente é para atender o cliente, cara. Não tem outro. Às vezes a gente quer inventar a roda, né? Eu costumo dizer isso. Tem muita gente que gosta de inventar a roda, colocar um monte de coisa, tipo, cara, esquece do básico, que é Uhum. entregar um produto de qualidade, isso é importante. Não é entrega pela entrega. Eu friso isso muito. Em todos os lugares que eu passo, eu falo, eu não trabalho por entrega, eu trabalho por resultado. Então, você falar para mim assim, Angélica, eu preciso que você faça um patinete Mega Blaster Power em um mês e eu olhar para aquele produto e falar assim, olha, Mega Blaster eu não consigo entregar. Então, é isso, o PO também tem que ser sincero. Ele também não pode sair se comprometendo com um monte de entrega, porque isso também gera frustração, Sim. né? Então, ele tem que saber o potencial da equipe que ele tem, que são os devs, e para conseguir entender qual Vai que ganhar, é vai ganhar chocolate na segunda. Tô o até mês vendo. e a Porque eu, quantidade. só vou te cortar, porque no anterior eu fiz com um Hum. tester. Então, assim, a conversa não foi muito legal para os devs, entendeu? Ah, entendi. Nossa, então, tipo, calhou super bem para mim, ponto para Foi, mim. acho que foi o equilíbrio, sabe? Ele bateu lá, tô amassando aqui, entendi. Ó, Exatamente. totalmente voluntário, nem sabia. Ai, ai. Uma, Então, mas é isso. um ponto. Será que é necessário o PO entender de comportamento humano? Aí você pegou um ponto muito forte, meu. Porque assim, a gente tem, pra gente brisar aqui, ó, né? Não, vamos A lá. gente teria duas vertentes. A gente teria uma vertente externa, que você já explicou porra, muito bem, e teria uma vertente interna. Porque nessa vertente interna eu tenho desde o time que produz, os stakeholders e até mesmo talvez uma cultura dentro da empresa. Eu tenho um comportamento ali dentro, né? Sim, uma Você cultura. acha que, ok, tem aí uma polêmica de ser técnico ou não, Uhum. mas será que talvez seja uma pré-condição ou um pré-requisito que entenda-se de comportamento? Olha, eu vou falar das duas formas, tá? Tá. Na teoria, não. Não Por que precisa. você acha que eles interromperam na teoria? Então,
Porque, na verdade, se você for analisar, qualquer pessoa hoje no mercado que queira ser um PO, ela não precisa nem ter uma formação acadêmica. Ela Tá, pode sair do ensino médio e se tornar PO, tá? entendi. Não tem uma exigência assim, né, de graduação para exercer tal função. Não tem um caminho, tipo, Não. assertivo, né? Não, Tá. o que eu penso é que alguns caminhos que você escolhe para a tua vida vão te levando a lugares específicos e tal. No caso do PO, é por isso que eu falo que, na minha visão, um PO bem sucedido, e aí quando eu digo bem sucedido, é experiência. Tá. Porque o que faz o PO, na minha visão, é ser, como que eu vou dizer? Ter êxito, né? Estar visível no mercado, as pessoas quererem esse PO para dentro de suas empresas. E a experiência, por quê? Porque esse PO, ele vai atuar com vários produtos, com vários sistemas, seja ele RP ou um CRM, o que for. Uhum. Então ele vai ter uma bagagem. Então ele vai é essa bagagem que faz com que ele se torne cada vez mais especialista, né? Melhor no que faz. Diferente de uma profissão que eu sou fisioterapeuta. Então você é fisioterapeuta, você não precisa fazer mais nada e você é fisioterapeuta. O PO, ele vai se formando, na minha opinião, ele vai se formando ao longo da carreira dele profissional. Porque eu já vi muitos POs que são muito bons e nem certificado tem. Entendi. Então, isso é muito. Eu não sei. Posso estar falando besteira, mas para mim é um pouco subjetivo essa parte, tá? Porque o fato de ter certificação ou não também não garante a eficiência do PO. Já vi muito PO Eu penso. certificado que, Mas entendeu? isso não é só dentro do PO, não. Isso é, Não, eu acho que isso é geral. isso é geral. É, É é geral, mas um você exemplo, entende por exemplo, carta, né, de carro. Porra, eu tenho um carta de carro. Não quer ótimo, dizer ótimo nada. exemplo. Não quer dizer nada? Exatamente isso. Eu não estou querendo dizer, tipo, o meu ponto é que é fácil você começar. Eu quero ser PO. Não preciso fazer uma graduação para isso. Entendi. Eu faço um curso, tal, pego certificação. Tudo bem que os cursos também não são simples assim. Você tem que estudar, você tem que dedicar e tal. Né? Mas não é algo que te vai consumir anos da tua vida para você se formar e ter uma certificação. Será então que talvez o PO ele pode ser um resultado da cultura atual? Vou dar um exemplo. Hum. Puta, sei lá, a gente está trabalhando muita questão de. Vamos pegar o Uber, por exemplo, tá? Boa. Então a gente está trabalhando a questão do Uber em que as pessoas param de ter carros. Então olha só a cultura. Então agora eu tenho Uber, eu tenho táxi que diminuiu o valor para competir junto com o Uber. Vai competir? Ok, aí eu tenho. Tô falando de metrópole, né? São Paulo. Tá. Tenho, sei lá, muitas formas de transporte. Aí, de vez de eu comprar um carro, por exemplo, eu tenho agora aqueles carros de assinatura, né? Você pode alugar durante um ano e esquecer, você não tem dor de cabeça com nada. Tipo, só usufrui ou mesmo alugar por um determinado É. período. Uhum. Então, por conta dessa cultura de não ter um carro, o PO ele se forma para construir produtos que atendam essa demanda. Olha, eu acho que você exemplificou muito bem. E eu acho que o PO ele surgiu de uma necessidade imediatista que nós estamos, né? Porque tudo, Legal isso. né? Hoje, a sociedade onde a gente vive, ela é imediatista. Então, você pensar de forma não imediata é como se você não estivesse inserido dentro do contexto social que nós estamos. Então, é muito louco isso, pensar dessa forma? Porque nem todo mundo vai seguir o ritmo que a indústria ou que o próprio ser humano, né? Uhum. Começa a inventar várias coisas, ou seja, e começa a evoluir, e tem gente que não vai conseguir acompanhar. Mas não porque,
porque é incapacidade da pessoa, nem nada, não. A gente tem que respeitar os períodos e épocas que as pessoas nasceram também, né? Vamos lembrar que a gente está vivendo. A gente está aí, eu acho que a gente está na mesma faixa etária aí, né, Thiago, de idade. Não vou falar a minha Sim. idade, ninguém precisa saber, né? Mas eu aqui tô otimista que sim. Sim. Então, vamos vou tomar como verdade, tá? Sim, Pronto. tá bom. Então vamos imaginar que a gente veio de uma época onde as coisas não eram tão tecnológicas igual essa geração que está vindo agora, mas a gente já veio numa pegada de computador, como é que era o negócio? iPad, iPhone, enfim, a gente foi pegando tudo isso. A gente viu o nascimento, né? A gente viu o nascimento A gente disso. não nasceu no MP3, uso. É lembra de diferente, né? MP3? MP3, Sim, MP4, lembro. Aquele pequenininho que você às vezes queria colocar para pequenininho. carregar. Isso, enfim, né? A gente pegou toda essa evolução e tal. Há algumas décadas atrás, talvez essas pessoas que vêm um pouco mais, né, um pouco mais velhas, não sei se é falta de educação falar mais velha, né? Não, acho que é um respeito. É um respeito. Elas vão ter uma visão diferente. E, pô, é errado, é arcaico, né? As pessoas têm um ponto também de criticar, tipo, porra, o cara é velho, É. não se inova. Você Não, viu? eu acho que. Eu acho que a gente pode fazer até uma alusão aqui, que surgiu até um insight aqui dessa conversa. Que é assim, olha só a doideira. Eu tenho hoje, né? Antigamente, vamos pegar uns 15 anos atrás, 10 anos atrás. Então você queria escutar música, ou você comprava um CD que era seu, ou você baixava música, enfim, colocava no MP3 para estudar. Tinha vídeo. As videolocadoras, né? Ou você comprava o DVD do filme, né? Enfim. Blu-ray, lembra do Blu-ray? Lembro, Nossa! porra. Então, Era. assim, era a febre. Mas olha só o ponto que eu quero chegar. Os produtos de 15 anos para trás, talvez até menos, vai, mas uns 10 anos, vamos botar uns 10 anos. Os produtos eram criados para ser nosso. Eu tinha um sentimento de posse. De posse. Se a gente for olhar hoje, olha só que a gente tem Spotify, que é um serviço que você acessa e você consome. Parou de pagar, você parou de ouvir música. Exato. Você tem agora Netflix, Amazon, Disney Plus, enfim, HBO e o caralho. Beleza. Você fica até meio perdido, né? Com tanta opção. Eu fico. Você fala assim, nossa, esse é o que mesmo? Olha, eu já cheguei a pagar 3 assinaturas e eu nem sabia. Falava, caramba, onde que tá aquela série que eu queria? Não sei mais. Enfim, Unidunité vai você. Eu tô nessa onda também. Eu tava assistindo, tava nessa brincadeira também. Eu cortei, falei, não, foda-se, eu vou ficar só assistindo esse estilo aqui. Sim. O que é ruim também, né? Mas esse é a conversa para outro dia. Vamos deixar sobre isso outro dia. Então, olha só, filmes agora essa onda de carro, né? E aí vai avançando. Tem agora livros, o próprio Kindle. Olha só a transformação do Kindle. Sim, nossa. Caralho, mas aí, ó, eu adoro isso aqui, ó. Eu gosto de livro, ó. É meu, sabe? De eu escrever. Meus livros ali também. Eu adoro livro, nada tira o cheirinho do livro novo. Eu poder rascunhar, né? De rascunhar, de refletir, de sentar na rede, deitar na rede, ficar com o livro. Enfim. Mas é questão de gosto. Você vê que a gente já tá falando de persona, né? Sim, é onde eu quero entrar. Você já pegou. Então tá bom. É onde eu quero entrar. Então, olha só. A cultura hoje é da não posse, é do uso. Aí entra o que você falou do imediatismo. Então, talvez o PO seja a consequência disso, de trabalhar produtos que transmitam o uso e não a posse. Projeto trazia essa brincadeira, né? Perfeito. Olha, acho que foi a melhor analogia que a gente fez até agora. Foi. Exatamente isso. E acompanhar, né? Porque para você ver, sei lá, uns 20 anos atrás, se a gente pensar 20, 30 anos atrás, quem que ia imaginar que a gente ia precisar de uma figura chamada PO? Né? Ou até mesmo a gente pensar que até um ano atrás, né, quase 2 anos já, né, essa pandemia, todo mundo ia ficar de home office, ou tipo, grande parte dos nossos amigos, empresas, enfim,
teriam que se adequar a uma realidade em tão pouco tempo. Eu vi coisas impressionantes nessa pandemia, embora seja um tema muito difícil de ser abordado, porque a gente sabe o quanto a gente está sofrendo com tudo isso, né? E Dentro ainda de nem tem noção casa. dos estragos que ela está causando. Né? Exato. E aí, se a gente for falar nesse sentido, estragos psicológicos e afins, né? Sim. Que a gente vai colher isso daqui a um tempo, né? Daqui a um Sim. tempo que eu digo, daqui a um ano e meio. Mas, voltando para essa questão, é muito importante a gente entender que as coisas que são criadas ao nosso redor, elas são consequência de algo que está acontecendo hoje, né? Ou de coisas que aconteceram no passado e nos afetaram. Então, o P.O., sim, eu acho que ele veio para atender a necessidade humana de uma forma imediatista mesmo, pensando uma na entrega do pergunta, resultado. uma provocação, tá? Olá, hein? A provocação. Eu tenho a visão pessoal, eu, Thiago, tá? Eu acredito muito nisso, que o mundo é muito cíclico, né? Eu acredito que os comportamentos são cíclicos. Será que o P.O. tem data de validade? O papel P.O.? Porque, assim, hoje a gente está numa vertente de consumismo excessivo e imediatismo. Tanto que Bauman fala sobre a sociedade líquida, né? Ah, eu amo Bauer. São os dois. A gente pode fazer um dia um adendo de Bauman sobre os produtos. Eu acho que esse daria uma puta conversa também. Eu acho que daria um link muito interessante até para o pessoal conhecer, porque ele é um filósofo, para quem não sabe, ele é um filósofo contemporâneo. Deixa eu até colocar ele aqui. Ele é muito legal. Dá uma gugada aí mesmo, não precisa aprofundar. Vocês vão ver que em poucas linhas, né, você já vai entender mais ou menos o que ele traz. E é muito importante. E é uma linguagem fácil de se entender, enfim. Sou fã, sou suspeita. Somos dois. Deixa eu só mostrar aqui a carinha do indivíduo, Zachman Bauman. Esse cara é foda. A gente chama ele pelo sobrenome, que é Bauman, né? Mas, enfim. Gente, fantástico, de verdade. Eu gosto muito eu sou a nerd mesmo, sou a doida do livro. E quando eu indico porque realmente é muito bom. E é uma leitura fácil. Sim. Mas vamos lá, voltando. Vamos lá. Senão a gente viaja, Nossa, brisa até demais. Tem muito patrocínio aí, Thiago. Vai anotando tudo. Eu ainda vou voltar para a resposta, que a gente ainda não deu resposta. Não deu resposta. Sobre o P.O. da questão comportamental, mas vamos lá. Vamos lá. Então, assim, basicamente, a meu ver, a arte, ela demonstra ou a próxima fuga social ou a representação cultural do momento. E hoje, o que mais se fala, o que mais está acontecendo com um monte de marca, eu acho que até algumas marcas estão se perdendo com essa porra, que eu acho que está perdendo o brilho, é o minimalismo. Então, o minimalismo é uma fuga, na minha opinião. Mas na minha opinião, o minimalismo bem feito é quando você cria algo. É o mais simples possível, cara. Então, você está falando de celular, então eu vou mostrar o celular. De uma forma muito clara e objetiva. Para mim, isso é um minimalismo bem feito. Né? Aquelas paradas muito bem elaborada, aquela coisa toda. Você se perde na informação, né? Fica meio. Enfim. Vou segurar o minimalismo pra gente aprofundar nele também. Eu só tô criando o link pra falar. Se não der, foda-se. A gente faz uma outra depois pra fechar os assuntos. Mas vamos lá. Então, talvez o minimalismo seja uma fuga pra gente encerrar um ciclo de consumismo e imediatismo? Pode ser. Talvez? Talvez. Aí a minha pergunta que cabe é o seguinte. Você trabalhando como P.O., eu acredito que você trabalha com produtos e serviços minimalistas, a qual não é simples fazer, colocar um ponto. Construir minimalismo é mais difícil do que o inverso dele. Total. Mais difícil. Mas olha só, será que o P.O. está cavando a própria cova, desenvolvendo produtos minimalistas, que está fazendo uma desconstrução social para derrubar o consumismo excessivo, e aí essa coisa imediata de produto pode morrer? É um ponto a se pensar, mas eu acho que
Eu acho que por enquanto não. Tá. Eu acho que a cultura imediatista ela está muito forte ainda. E eu digo mais, a tendência do ser humano talvez seja continuar sendo imediatista, porque pensa o seguinte, se a gente olhar, fazer uma linha do tempo, Tá. a gente vem caminhando para o imediatismo lá atrás. Concordo. Né? Se a gente for pensar na indústria, lá, o Ford, que teve a Revolução Industrial e tudo mais, a gente vai entender que lá atrás esses caras já pensavam de uma forma de produzir mais com menos. Né? Então, assim, cara, como é que eu faço isso andar de uma forma mais rápida? Como é que eu faço para entregar isso de forma mais rápida? Então, esse pensamento dentro, né, da gente falar de ser humano agora, né? Ele sempre existiu. E eu acho pouco provável que ele suma. Talvez o papel do Pio suma daqui a um tempo, talvez sim, talvez seja substituído por algum outro, mas na essência, Thiago, é igual você pensar no telefone, né? Uhum. Vamos pensar no celular. Qual que é a principal função do celular até hoje? A qual ele foi transformado, né? A comunicação. Atender e receber ligação. Esse é o principal objetivo no qual ele foi desenhado e ele permanece. A essência daquilo ainda continua. Embora a gente tenha colocado desculpa o termo, caralhada de coisa dentro Uhum. dele, a essência dele permanece. Então, na minha visão, tá? O que pode acontecer daqui a um tempo é que o PO pode ser transformado, que o PO pode mudar de nome, que não sei o quê, tarará. Mas no fundo, a gente vai achar um PO lá dentro, né? Seja lá Entendi. qual função ou qual nome que vão colocar. Essa é a minha visão. Agora, daqui a um tempo pode ser que mude, né? Porque eu acredito nisso também, tá, Thiago? Eu não sou da verdade absoluta. Eu acho que o ser humano está em constante mudança, evolução. Eu penso dessa forma, então ajo dessa forma, vivo dessa forma. Então não me coloco numa verdade absoluta. Hoje eu tenho uma concepção, amanhã pode ser que mude, tudo bem. Você fez uma inflexão aí filosófica, né? Eu entro no rio, se eu saio e volto, não sou a mesma Não é pessoa a que mesma entrei. pessoa, nunca Porque não será. são as mesmas águas que passaram, né? Não. E Caramba, todo até dia. filosofia a gente conseguiu colocar aí, ó. Não, é difícil, né, Thiago? Aqui deu um match legal para a gente falar de um monte de. Tem que até segurar. Ó, Aí não, então, aí olha só, ó, até onde foi a toca do Pio? Até até filosofia. onde? A Né? gente falou de onde? A gente falou de Bauman. Ó, Gente, a gente essa foi toca sociologia, história, tudo. filosofia, comportamento, A gente tecnologia, pode falar enfim. um pouquinho também de Skinner, se a gente for falar de comportamento, por que não? Bora, Né? bora. É, Você quer mas encerrar com chave de ouro, né? Eu saquei. Tá bom, bora, tudo bem que bora. eu sou mais do time dos mentalistas, mas gosto também do Skinner tanto quanto. É, mas Quem que é respondendo a Skinner? pergunta, Antes de todo mundo, antes da gente iniciar esse debate, quem é Skinner? O que ele defendeu? então, para falar de Skinner, a gente tem que voltar um pouco, né? Falar um pouquinho do Pavlov e tudo mais. Obviamente, eu não vou aprofundar aqui, né? Mas são teóricos, são cientistas, que começaram a teoria ali do comportamento humano, né? O condicionamento. Engraçado que a gente pode usar um exemplo que remete esse estudo de anos, né? A gente está falando de muitos anos atrás, e que a gente utiliza deles até hoje. Vamos imaginar que a gente está todo mundo na praça de alimentação. Tá. Aí eu faço meu pedido. Como é que eu sei que ele está pronto? Ou porque algum sininho tocou, ou porque alguma coisa vibrou. Aí ficou esquisito, né? Aquele negocinho, né, gente? Não vamos confundir. É a comanda. É a comanda. O próprio celular, né? Agora O você faz próprio pedido celular. e ele Enfim, vibra. É. exatamente. Então, esse tipo de alertas, eles foram descobertos lá por Pavlov mesmo, né? Que foi quando ele começou a condicionar, né? E fazer experimentos com animais e tudo mais na época, né? Para entender qual que era o estímulo, né? Porque como é que eu faço para condicionar tal comportamento?
se necessariamente eu conseguiria transformar uma resposta biológica através de uma de um estímulo comportamental, né? Exatamente. Então, isso existe até hoje, né? Então, esses estudos e aplicações, enfim, elas funcionam até hoje. E o Skinner veio depois, né? Uhum. Com uma pesquisa mais aprofundada, com vários tipos de condicionamento operante, aí por aí vai, tá? Não vou aprofundar também porque foge um pouco do tema. Mas eu acho que é legal a gente... Mais ou menos, né? Porque se a gente se Não, aprofundar na questão da toca do PO, a pergunta pode ser, quer ver um exemplo? Olha como não foge tanto. Brisando aqui, ok? Pode ser uma conclusão ou bom, não. você pode porque você está no Brisa. Vamos lá. Exatamente. Se fosse falar sério, eu não faria essas indagações. Por isso que eu te trouxe no Brisas primeiro. Para a gente poder sair um pouco fora do tema e ir voltando. Vamos lá. Se a gente for falar de, por exemplo, a lei de Tesla, que é a lei da complexidade, né? Então, só falando rapidamente quem foi Tesla. Segunda Guerra Mundial, foi criado a ARPA, né? Que foi ali os cientistas que estavam evoluindo tecnologia. E Tesla foi o cara que criou a GUI, Graphics User Interface, montou aqui a tela, teclado e mouse. E aí ele basicamente fez com que a gente tivesse que se adaptar àquela tecnologia para usar o software, né? Então aí depois veio a Xerox, pegaram todos os projetos e Steve Jobs foi lá, pegou, fez ali uma experiência e ganhou ganhou toda a glória. Mas isso veio de Tesla. Mas beleza, Mas beleza, não quero dizer nada. Aí, então, talvez essa coisa do design centrado no usuário não seja uma verdade implícita. Talvez ele não seja temos que moldar todos os nossos produtos. Calma lá, tem Tesla. Vamos analisar a complexidade. Então, fazendo um adendo aí nessa questão, por que eu acho que isso faz total sentido eu falar sobre isso? Porque dependendo da complexidade, talvez seja necessário conduzir comportamento. Não, total, concordo com você. Quando eu digo assim que é fugir muito, é no sentido teórico da coisa, né? Mas faz sentido. E respondendo a pergunta que a gente não respondeu, se o PO... Passou uns 20 minutos e a gente não respondeu. Mas beleza, vamos lá. Eu até esqueci a pergunta. A pergunta era se o PO precisa ser... Precisa aprender sobre comportamento humano. Sobre comportamento. Gente, minha opinião, minha experiência, para quem não sabe, eu tenho 8, 9, 10, uns 10 anos de experiência. Pouquinho. Tá? Como PO. Só um pouquinho, tá? Minha experiência, para quem está começando, foca realmente no teu desenvolvimento pessoal, tá? Tua fala, tua forma de se comunicar, né? E também de ser proativo. É uma dica. Tá, como assim? Ser proativo? Vamos... Não, por exemplo... entendi o contexto. Não ser passivo de esperar vir, mas ativo de transformar e trazer questões. Entendi, tá. Trazer inteligência para dentro da tua squad. Né? Não só um faz e vai lá e faz, vai lá e faz. Né? Isso não vai te levar para muitos lugares, tá? Se você pensar dessa forma. E assim, a parte de comportamento humano é necessário. Um PO saber se entender um pouco, tá? Minimamente, de comportamento, de gestão de pessoas, sabe? De ter uma fala fluida. Isso cara, na minha visão, 80%. Eu tenho essa visão também sobre o PO. Tá? 80%, porque os outros 20% você vai pegando, entendeu? Você vai conhecer o produto da empresa. Cada empresa que você for passar, você vai ter um produto diferente para entregar, cara, né? Então, você vai se aprofundar principalmente no negócio da empresa. Um bom PO, ele conhece de ponta a ponta o que aquela empresa faz. Por quê? Ele pode, por mais que a squad dele não entregue o produto, pensei num produto, mas esse produto atende outra área. Cara, meu papel como PO também é dar ideia. Então, fulano, vem cá, eu tive uma ideia aqui, ó, pega a minha ideia, se fizer sentido para você, boa. Porque você não trabalha pela squad, você trabalha pela empresa. Então, o PO,
ele tem essa Ele tem o papel de vestir a camisa do produto como marca empresa, né? E não como área, né? Não como área, né? Então, exatamente esse é o ponto. O PO, ele veste a camisa literal da empresa. Será que é por isso que tem conflito com o gerente de projeto? Porque o gerente de projeto naturalmente protege a área, né? A área. Não, é tipo a leoa, o leão, sei lá como é que chama. Tipo, isso aqui é meu e eu entrego, enfim, ninguém mexe. E fazendo uma comparação, é exatamente isso, né? Porque o PO, ele, por essência, ele, conforme o tempo vai passando, óbvio, né? Uhum. Ele vai pegando isso, ele vai linkando as coisas, porque o conhecimento, pensa que tá chovendo conhecimento em cima de você. Então, se você, quando eu falo proativo, né, pegar toda essa imersão de conhecimento que está sendo depositado em você a todo momento, uma hora você vai linkar as coisas. Você fala assim, olha, o produto tal se encaixa com o meu aqui, se eu fizer uma adaptação no meu, pode dar um resultado X, e aí vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Então, sim, eu acredito que um bom PO ali, ele tem que ter uma noção, sim, de comportamento humano, como lidar com conflitos, né? Isso é muito importante também falar. E outra, motivar a equipe também. É um papel importante do PO. Né? Colocar ali também, que nem eu falei dos devs, dos stakeholders um pouquinho. É importante também o PO sentir o time. Tá? É importante sentir e não só ficar ali o tempo todo tô metralhando de coisa ali, tô enchendo o backlog, não tô sentindo o time, qual o problema que ele tá tendo, aí entra a questão da daily também, uma daily bem feita, uma daily rápida, objetiva, tá com um problema, já resolve na hora, não deixa para depois. E outra coisa, problema de clima, gente, fica a dica, é para resolver agora. Tá com problema de clima agora, resolve na hora. Não deixa para depois, porque um time desmotivado é a pior coisa que você vai ter, porque no final das contas, são as pessoas que fazem acontecer. Então, elas têm que estar bem, elas têm que estar desenvolvendo o negócio da melhor forma, bem consigo mesmo, fazendo um trabalho que gosta, enfim. E todo mundo ali bem vocacionado, né? Se a gente for colocar assim, a coisa flui melhor, né? Do tipo, porra, sou vocacionado a desenvolver, a testar, a, sei lá, trabalhar como um Scrum Master ou como UX, UI, enfim. Whatever, tipo, se eu tô vocacionado e o produto tá rolando, o produto nasce com a máxima de todo mundo, né? Exatamente. E um ponto importante também, que eu acho que a gente não comentou, do Scrum, né? Do mecanismo da Squad. Ela é autogerenciável, tá, gente? Então, o PO, ele não tem o papel de ficar monitorando quem tá fazendo, quem não tá fazendo. Ei, fulano, o que você fez ontem à tarde, às 3 horas da manhã? Me manda por escrito, ao final do dia, todas as suas atividades. Pelo amor de Deus, me respeita. Tem tanta coisa para fazer, tá tão dinâmico, não dá tempo de fazer essas coisas. Não dá tempo. E não é nem, né, qual que é o objetivo? Se a gente for pensar de novo no comportamento humano, você monitorar ou não vai aumentar o resultado do time. Muito pelo contrário. Quando você deposita confiança no teu time, aí que ele produz mais, porque ele sabe o quanto que você depositou expectativa em cima dele. E aí a gente vai entrar de novo no comportamento humano, porque é natural do ser humano, quando ele se sente confortável, quando ele sente que, pô, eu tô num lugar que as pessoas confiam no meu trabalho, então eu vou entregar o meu melhor. Isso tudo, gente, de forma inconsciente, a gente não fala isso. Não, é irracional esse processo. É irracional esse processo, exatamente. E tende a sentir. Então, basicamente, o PO tem um trabalho também de criar essa sinergia no time, né? Concluindo o que você comentou, só acho que colocando adendos aí. Tem. Muita loucura que faz tudo PO, né? E a gente ainda falta muita coisa pra gente falar. Olha, eu acho que essa toca, ela é muito mais profunda do que a gente falou aqui, mas eu acho que a gente falou de pontos assim bem importantes, macros, né? Acho que deu para pegar bem a ideia. Se não deu, gente, manda um e-mail. Vou deixar aqui. Tô brincando. Só escrever no comentário. Põe na conta do Thiago. Depois eu chamo de novo. Angélica, é o seguinte, falta aí 5 minutos para finalizar.
Não só 5 minutos, se você precisar de mais, a gente estende, não tem problema, tá? Não, tudo bem. Só não vai estender 1 hora, porque aí não dá. Não, aí pronto, aí ninguém vai querer saber mais a toca do peão, já foi. Mas agora é o espaço para você falar, porra, tem uma arte pessoal, algum trabalho que você faça, sei lá, tem o espaço aí. Se quiser, depois que eu coloco alguma coisa nas descrições aí, algum link, sei lá, enfim. Seu espaço agora, sinta-se à vontade para você falar o que você quiser. Cada pessoa que eu trago aqui, tem gente que quer falar frase de motivação, tem gente que fala de como entrar na área, ou tem gente que fala sobre coisas que estão fazendo por fora, enfim. Agora aqui eu vou criar ainda uma vinhetinha, momento seu, sabe? Ai, nossa, que tudo, já quero. Na próxima, quero vinheta, hein, gente? Tá bom, pode deixar. Bom, eu vou deixar, né, o meu e-mail para quem quiser me contatar, quiser conversar, tiver dúvida. Eu sou uma pessoa muito aberta, adoro trocar mensagens, tem um network bem legal, então se você que é PO, tá com dificuldade de encontrar emprego, talvez o mercado de trabalho está meio complicado, passa para mim teu currículo, quem sabe eu tenho uma série de amigos POs que estão dentro de várias squads e conhecem muitas pessoas também. Né? Então, talvez aí é uma oportunidade. Se eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar. Né? Talvez te cortando um pouquinho, talvez será que o LinkedIn, que eu te marcando Não, lá, de LinkedIn repente? também. Pode me chamar também no LinkedIn. Eu acho que são os 2 canais assim mais corporativos, né? Então, eu deixo o meu e-mail, o meu LinkedIn e estou à disposição para esclarecimento, dúvida. Só não vale me xingar porque, né? Tô brincando. Se quiser xingar também, eu só abstraio. Aí não pode. Joga no spam, né? E Nossa, foda-se. nem olho, tchau. Ai, mas é isso, né, Thiago? Agradeço o convite. Eu, Fico à eu fico, disposição aí para, fico enfim, feliz por você ter aceitado participar. imagina. Eu esperava que você fosse falar mais, que você resumiu muito rápido. Eu acabei resumindo, né? Não, eu falo pra caramba. Diminuiu, mas acredito que foram falas bem consistentes e de alto nível, né? Só colocar um ponto aqui que eu acho que é importante, que você não comentou e eu queria comentar. É, Os projetos que você trabalha, eu sei que são de alta performance, né? então, Então, essa conversa é uma conversa de projetos de alto nível. sim, São sim. squads de alta performance. Então, a gente não está falando do tipo. Nada contra, mas não são squads iniciais, né? Não são squads Não, médias. A gente está falando de projetos bem complexos, né? sim. Bom, eu posso falar na empresa que eu tô atualmente, até porque o pessoal vai ver dentro do LinkedIn, né? Então, eu tô na M Digital. Faz o quê? 3 semanas, gente, que eu tô lá. Eu recebi esse convite. Anteriormente, eu trabalhava na empresa que todo mundo gosta, que é o SPC Brasil. Uma brincadeira à Agora que eles parte. vão te xingar. Nossa! Não, mas ó, gente, posso falar? A SPC Brasil é uma excelente empresa para se trabalhar. E também tem produtos que, enfim, né? O pessoal às vezes conhece só a SPC Brasil pela negativação, mas na verdade ele também tem produtos ali como o cadastro positivo, enfim, várias coisas positivas, na verdade, para se ter o nome na SPC, tá? Uhum. E aí eu recebi o convite da AMI para fazer parte. Estou muito feliz na AMI. Lá eles têm uma metodologia também Scrum de trabalho, né? Mas raiz que eu digo, tipo, faz mesmo todas as cerimônias, enfim, né? E, e que nem o Thiago falou, então assim, todos os projetos no qual eu estive envolvida são de alto nível mesmo. Mas nem sempre foi assim, né? Eu comecei lá atrás com projetos mais simples, mas quando eu comecei já na indústria. Então eram empresas robustas também, com alta performance, tipo de produtos de milhão. Então, talvez pelo fato de eu ter começado também em empresas de alto nível, o meu nível de exigência ele seja um pouco alto. Então, quando eu falo para você que eu trabalho com excelência, é porque eu fui criada e desenvolvida em ambientes de excelência e continuo. O processo moldou, né? O processo moldou.
Exatamente. Então, fica a dica aí para quem está começando. Procura, investiga essa empresa que você está entrando, entenda os valores, principalmente a valor, missão, o que ela visa, né? Então, isso é tudo muito importante para saber se tem aderência com você mesmo. Sim. As primeiras coisas que eu vejo quando alguém me convida para participar de algum projeto, uma empresa, é justamente isso, olhar para a visão, o que ela espera, quais são os ideais dela, porque isso vai fazer diferença no dia a dia, porque a cultura da empresa vai estar enraizada dentro de você, né? E não faz sentido você não tá aderente à cultura, você vai acabar se sentindo deslocado. Então, isso é um ponto bem importante também. Então, tudo que eu comentei é pensando mesmo nas entregas de alto nível, porque é Show o de que eu estou bola. acostumado mesmo. Beleza? Beleza. Atingimos. Você... Atingimos o objetivo, gente. Uhul! Aí Ó, agora tinha que. Pode falar. pode falar. Não, eu ia falar meu primeiro podcast, tá? Ah, Nunca fico fiz. feliz. Fico Nunca feliz. Fico fiz. feliz. Estreiei com o Thiago aqui no Brisas. Adorei, já quero fazer. Vários. E aqui tá, ó, sempre portas abertas, hein? E vamos pegar depois, a gente poderia fazer o do Bauman. Eu acho que Nossa, fantástico, Thiago. Eu acho que esse daria muito, muito assunto. a gente poderia fazer do Bauman. Aliás, pergunta pro pessoal aí depois no chat, né? Pergunta a opinião aí se o pessoal tá. Colocar um tema específico, de acordo com aquilo que a gente falou aqui, se surgiu uma curiosidade a mais de saber algum tema, queria que você aprofundasse mais tal coisa, ou aquilo outro, enfim. Aí eu estou à disposição. Adorei fazer parte, adorei o Brisas, eu acho que tem uma aderência e uma coisa diferente, né? Que você fica muito mais à vontade de falar do teu dia a dia, porque basicamente é isso, né? Falei do meu dia a dia. Não tem muito mistério, né? O objetivo do podcast aqui é trazer essa vivência que parece que tá tão escondida e o pessoal fica meio, sabe, tem uma visão às vezes muito elevada e talvez não seja tudo isso, né? Assim, de novo, a gente trabalha com coisas de alta performance, é um time de alto nível, só que talvez esse deslumbre não seja tão distante, né? Talvez seja uma coisa mais próxima. Eu acho legal também você disponibilizar. Parabéns pelo canal mesmo, viu, Thiago? Porque isso, para quem está começando, eu não tive isso, né? Quando eu comecei. Eu também não tive. Eu não tive. Eu também não tive, não. Que aí você vai na tentativa e erro, né? Será que eu sou desenvolvedor? Aí você se arrisca. Você vai? Não. Será que é infra? Não. Será que é... Não. Aí uma hora você acha, você fala, caralho, eu podia ter descoberto essa merda uns anos atrás, né? Exatamente. Então, eu acho que o seu trabalho aqui, ele tem um forte apelo mesmo social, né? Principalmente para essa galera que está começando, que quer aprender um pouquinho mais sobre tudo, não entendeu ainda o que quer fazer, né? Tá saindo do colegial agora, porra, vou fazer o quê? O que é PO? Né? Deixa eu dar uma curiada. O que é o X? Deixa eu dar uma olhada. E aí tem, né? Pelo menos não tem o profundo, mas tem uma visão do que é. Então, eu acho isso bem legal e parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que, obrigado, principalmente nesse momento de pandemia, é um serviço social muito importante. Fechou. Mais alguma coisa a comentar? Mais nada. Muito obrigado, gente. Também não. Então agora eu vou encerrar e soltar o louco. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.